dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor pra você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa pra você. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate, claro, com a sua importante participação através do Fala Galera. Ponte merecia ter saído com a vitória no duelo contra o Náutico ou o empate foi justo? Opine 97102-1493 97102-1493. O Guarani é favorito para o duelo de daqui a pouco contra o Ipiranga. Opine 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte. Ponte cede empate ao Náutico no Moisés Lucarelli e chega ao 16º jogo consecutivo sem vitória na Série B. Com pouco tempo de preparação, Ponte volta a campo já nesta quarta-feira contra o Vila Nova, fora de casa. Márcio Zanardi abre mão dos treinos com bola para preservar jogadores de novas lesões. Treinador terá 2 novidades para o próximo compromisso. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Público no Majestoso cai 54% durante crise. E a campanha derrocada na Série B. Pautas do Guarani. Em busca de reabilitação na Série C, Guarani recebe Ipiranga daqui a pouco às 8 horas da noite no Brinco de Ouro. Trio é liberado pelo departamento médico e vira opção para Hélio Cizenando. Guilherme Cachoeira e Emerson são desfalques confirmados. Roberto Graziano e imprensa estarão presentes em reunião para apresentar proposta de SAF no Guarani. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Guarani e Ipiranga, histórico, transmissão e escalações prováveis. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Palmeiras perde vantagem para o Flamengo na liderança do Brasileirão. O Verdão estacionou os 48 pontos com a derrota para o Fluminense e está agora a 3 pontos acima do Clube Carioca, que chegou aos 45 e tem uma partida atrasada contra o Mirassol no Maracanã para disputar. Pauta 2. O Corinthians reabriu as conversas com Memphis Depay para discutir a renovação de contrato, depois de publicar uma nota na última terça-feira afirmando que havia retirado a proposta ao holandês. Presidente Osmar Stabile voltou atrás e está debatendo novos termos para manter o camisa 10. O pedido para a reabertura da negociação partiu do atleta, que criou laços afetivos com o Corinthians e não quer deixar o Brasil neste momento da sua carreira. Pauta 3. Arthur Cabral é o primeiro jogador a ser expulso pela lei Vini Júnior
no Brasileirão. Atacante do Botafogo foi expulso por discutir com Jair Ventura, técnico do Vitória, com a mão na boca. Uma das novidades na regra do futebol aplicadas no pós-Copa do Mundo. A Lei Vini Júnior determina a expulsão do atleta que cobrir a boca em uma discussão. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. 17:06, Pedro Piscinato. E os seus destaques iniciais. Oi, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Destaque inicial pelo lado da Ponte Preta. Hoje, aqui dentro do Esporte em Debate, vamos bater um papo, uma entrevista com o Dr. José Henrique Spessi, ele que é diretor jurídico da Ponte Preta e vai participar aqui do nosso programa às 18 horas para falar do assunto SAF. Vale lembrar que na próxima segunda-feira acontece aí a primeira assembleia entre conselheiros e sócios da Ponte Preta para discutirem o assunto SAF. Pelo lado do Guarani, o atacante Herbert, artilheiro do Bugre na temporada, foi liberado pelo departamento médico e deve pintar na equipe titular para a partida contra o Ipiranga. Batistão. Está no ar, Esporte em Debate. Praíga Atacado, onde você encontra grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br e H+ Beni Center, o Auto Center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Bandeirantes desde 1933, transmitindo os times de futebol de Campinas, programas esportivos e também transmissão de futebol. Você está ligado aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, ele que faz a captação aqui no estúdio digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí like para nós, manda aí um joinha. E você que ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada e você nos ajuda a fortalecer o nosso canal. Entre lá e lembre-se, quando fizer a assinatura, de ativar o sininho. Toda vez que tiver uma nova transmissão, você será avisado. Muito obrigado também para você que é assinante lá do meu canal no youtube.com/Portal Carlos Batista. Coordenação de Gil Kleber. Ah lá, hoje ele tá por aqui, né? Apareceu. E a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, estou bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Carlos Batista. São 17h13 em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. No Ponto 10 Pizzaria e Restaurante tem sempre uma promoção imperdível para você aproveitar. Neste mês de agosto está valendo caipirinha pingue-limão só R$ 11,90. Cerveja 600 ml a partir de R$ 12,00. E na compra de qualquer pizza do cardápio para consumo no Ponto 10, uma garrafa de vinho de 750 ml sai por apenas R$ 60,00. Marca a combinar lá no restaurante. Beba com moderação. Chega mais que o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera todas as noites de terça a sábado. Confirme com o João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Rua Boa Ventura do Amaral 788, na esquina com a Cônigo Cipião. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Bandeirantes. Ouvinte participando, mandando para cá suas mensagens.
97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Boa tarde, pessoal da Band. O Guarani é favorito desde que o aprendiz de treinador não invente moda. Se ele escalarem Nayan e Luca como titulares, esse favoritismo despenca na hora. Vou ao campo e espero uma grande vitória. Gustavo do Bonfim. Abraço para você, Gustavo. Muito obrigado aí pela sua participação. Ouvinte mandando para cá mensagens. Diz aqui o ouvinte falando a respeito do placar do jogo também, apostando aqui 2-0 para o Guarani. É o Paulo, dizendo que bateria prestes a acabar, mas deu tempo, chegou, né? Aí tá valendo então 2-0, palpite, portanto, para o Guarani daqui a pouco contra o Ipiranga. Seu Batista, quem narra o jogo de hoje do Bugrão? Por acaso será o garotinho de Piracicaba? Abraços, Laco. Sim, para falar na sua linguagem, será o garotinho de Piracicaba. Leandro Boles, tá registrado. Já já ele estará no estádio Brinco de Ouro para narrar uma vitória do Guarani. Placar de 2-1 é o meu palpite para esse jogo de logo mais no estádio Brinco de Ouro. 17 informações falando nessa primeira parte do futebol da Ponte. Já já nós vamos falar a respeito da SAF com o doutor José Henrique Spessi, que é o diretor jurídico da Ponte. Mas nessa primeira parte vamos falar do futebol da Ponte, né? Terminou empatada em 1-1, a Macaca vencia por 1-0, mas cedeu um empate. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Então, a Ponte Preta recebeu a equipe do Náutico na sexta-feira, partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte Preta que fez um bom primeiro tempo, nos 15 primeiros minutos ali ficou apenas suportando a pressão do Náutico. O Náutico também vinha com diversos desfalques para essa partida, mas a Ponte Preta conseguiu controlar as ações ali na primeira etapa, saiu na frente ainda no primeiro tempo, gol marcado pelo Brandão, que com esse gol marcado passa a ser o artilheiro da Ponte Preta na Série B com 3 gols marcados. O vice-artilheiro é o camisa 10, o Elvis, com 2 gols, e o Brandão, que fez 2 gols lá na partida contra o Operário, depois cumpriu suspensão, jogou na partida contra o Ceará e na última sexta-feira fez o gol contra o Náutico. Um belo gol, inclusive, do Brandão, foi muito forte ali na disputa com os zagueiros da equipe do Timbu e conseguiu abrir placar o Brandão. Mas no segundo tempo, a Ponte Preta, até pela falta de material humano do técnico Márcio Zanardi, tinha 7 jogadores no banco de reservas, todos eles garotos da base, uma média de idade ali no banco de 19 anos. Então é claro que o Márcio Zanardi fica com as opções limitadas por conta desses problemas, mas enfim, Ponte Preta empatou, chegou a 10 pontos, permanece na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. O América jogou na rodada, perdeu por 3-1 para a equipe do Atlética ontem, partida que aconteceu no Independência. Então, se a Ponte Preta vencesse o Náutico na sexta-feira, conseguiria sair da zona de rebaixamento. E aí agora, com os 10 pontos conquistados, a Ponte Preta fica a 15 pontos da equipe do Ceará, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, ocupa a 16ª posição. A distância aí vai aumentando cada vez mais e o problema vai ficando pior, o buraco vai ficando cada vez mais fundo. Próximo compromisso da Ponte Preta na Série B é na próxima quarta-feira, vai visitar a equipe do Vila Nova lá no Oba.
O Vila Nova, que nesta rodada venceu o Clássico Goiano, bateu o Atlético Goianiense por 2-0 fora de casa. É claro, chega muito embalado. O Vila Nova é o terceiro colocado, tem 37 pontos somados. E é claro que vai ser uma missão muito dura, muito dura para a Ponte Preta. Na coletiva, eu até questionei o técnico Márcio Zanardi sobre essa preparação para a partida contra o Vila Nova, visto que a Ponte Preta jogou na sexta-feira à noite, já joga na quarta novamente fora de casa, e eu questionei o técnico Zanardi a respeito desse curto tempo de preparação. Vamos ver o que disse o técnico da Macaca. Boa noite, Zanardi. Pedro Piscinato, da Rádio e TV Bandeirantes. Gostaria de falar justamente sobre essa próxima partida contra o Vila Nova. São poucos dias de preparação. Você já falou que o time treina amanhã, viaja provavelmente na terça-feira. Que gostaria que você projetasse esse pouco tempo de preparação e essa partida contra o Vila Nova na quarta-feira. Vamos lá. Parte física deles, parte física e mental desses jogadores estão completamente exaustos. Amanhã, quem vai trabalhar é quem jogou pouco, quem está treinando lá. É recuperar amanhã, é recuperar domingo, é recuperar segunda, fazer um vídeo na terça e ir pro jogo. Não tem campo, a gente tem que tratar e recuperar esses caras. As palavras do técnico Márcio Zanardi dizendo que não vai conseguir nem treinar no campo pelo curto período, por todos os problemas que a Ponte Preta vem enfrentando. Como ele destacou, vai tentar trabalhar para recuperar o número máximo de jogadores, porque a Ponte Preta tem um elenco muito curto. Em outro trecho da coletiva, o Zanardi até brinca, porque ele fala, às vezes a gente tem dificuldade, a gente fala que está com o cobertor curto. Ele falou assim, a gente aqui na Ponte Preta está sem o cobertor, não tem recurso, não tem os jogadores que foram contratados, que ainda estão treinando junto com o elenco, não podem jogar, porque a Ponte Preta ainda não pagou o transfer ban, e é claro, uma situação muito delicada. Nesse último jogo, contra o Náutico, por exemplo, o técnico Márcio Zanardi, pelos desfalques, por suspensão ou até mesmo por lesão, perdeu muitos jogadores. Tinha no total 15 jogadores do elenco profissional à disposição e aí precisou subir, promover ao time principal 3 garotos das categorias de base. O Gabriel Cicala, lateral direito, não chegou a jogar. O Matheus Souza, lateral esquerdo, esse entrou em campo. E também o Caio Vinícius, que é volante, esse também não entrou. Como eu disse, o Matheus Souza, lateral esquerdo, desse trio aí que subiu do sub-20 para o profissional, o Matheus Souza foi o único jogador que participou da partida na Série B. Agora, para o duelo contra a equipe do Vila Nova, tem 2 retornos importantes, do Júlio e também do Lucas Cunha. O Júlio, que é lateral direito, o Lucas Cunha, zagueiro. Na partida contra o Náutico, por exemplo, o Zanardi teve que fazer um improviso, colocar o garoto Juan, que é volante de origem, teve poucas oportunidades na própria posição. O Zanardi teve que deslocar o garoto Juan para a lateral direito, o Daniel Baianinho caindo mais pelo lado esquerdo aí, por conta dessa falta de lateral. O Júlio é o único lateral direito do elenco pontepretano, estava suspenso. Na lateral esquerda, a Ponte Preta tinha 3 opções, os 3 machucaram. O Danilo Barcelos sofreu um problema muscular há 2 rodadas atrás. O Diego Porfírio também com problema muscular, foi desfalque de última hora. E o Kevson, a lesão mais grave aí desse trio, acabou rompendo o ligamento cruzado anterior do joelho e perde aí o restante da temporada. Então a Ponte Preta com diversos problemas. Por um lado, tem 2 retornos importantes, do Júlio e também do Lucas Cunha, mas é claro, um elenco ainda muito curto e também muito desfalcado, Batistão. Bom, são 17 horas e 23 minutos em Campinas. É impressionante, né, que às vezes a necessidade faz o sujeito encontrar caminhos que até então ele jamais imaginava. Estou falando isso para destacar aqui a performance do Baianinho. Baianinho foi melhor de lateral do que de atacante. Fez uma grande partida, criou oportunidades, arrastou essa bola, fez o jogo andar, criou oportunidades, poderia ter feito pelo menos um gol. Então o Zanardi, por necessidade e não por opção, ele encontrou um lateral esquerdo realmente espetacular. Não sei, né, se vai dar sequência
nesse tipo de procedimento nos próximos jogos. Porque, como não pagou o transfer ban, não tem lateral esquerdo para colocar. Com exceção da base, né? Tem um lateral esquerdo aí. Matheus Souza. Matheus Souza, sub-17. Aliás, o Matheus Souza me emocionou. Ele, quando terminou a partida, caiu de joelhos e caminhou uma parte do gramado em direção ao túnel que dá acesso para os vestiários do Majestoso de joelhos. O que é que passou pela cabeça do jogador naquele momento? A vida de um jogador que chega no time de profissional tem uma longa história por trás, né? Quando você vê um jogador que foi lançado no time principal, dá a impressão de que saiu do nada. Mas vem lá desde o momento em que o garoto decide ser jogador de futebol. Gosta de futebol, decide ser jogador de futebol. E aí pede para o pai levá-lo para uma escolinha. No caso do Matheus Souza, foi mãe, que ele perdeu o pai muito jovem. Perdeu o pai com 5 anos. Com 5 anos, veja, com 5 anos de idade, o menino que está ali, né, sendo formado no seu caráter, que há necessidade da figura paterna, mas ele não teve porque perdeu o pai com 5 anos. Aí entra a figura da mãe, que tem que ser mãe e pai ao mesmo tempo. E foi isso que aconteceu. E aí tem uma longa história até ele chegar no time profissional. É a peneira que ele fez. Muitas peneiras. No caso do Cafu, por exemplo, foram 13 peneiras. E juntando peneiras e as vezes que ele foi dispensado, deu 17 vezes que ele foi para casa triste, cabeça baixa, mas não desistiu. Então o espetáculo de resiliência que tem um menino quando chega no time profissional é algo que serve de exemplo para todos nós, principalmente para aquela pessoa que quando encontra o mínimo de obstáculo já se arrebenta, cai e fica lá rastejando. Então tem que ter resiliência, insistência, e aí depois que vira profissional, ainda tem que a cada dia provar que tem qualidade, que tem capacidade para fazer a cabeça de um treinador para dar a oportunidade. No caso aí da Ponte, né? Deu a oportunidade porque não tinha ninguém para colocar em campo. Dos 18 jogadores que estavam disponíveis, 11 eram jogadores da base. Então veja a dificuldade que o treinador tinha para escalar um time minimamente competitivo. E aí realmente emocionou, né, o Matheus Souza, lateral esquerdo. Então o Baianinho entrou improvisado e achei que realmente foi muito bem jogando de lateral esquerdo. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Enquanto a técnica vai arrumando o nosso retorno, por gentileza, vamos aqui à abertura do programa. Afinal de contas, tem jogo hoje, né? Ponte merecia ter saído com a vitória no duelo contra o Náutico, o empate foi justo. Não vou colocar como justiça, mas a Ponte jogou melhor que o Náutico. Se ela tivesse um pouquinho de banco de reservas, por exemplo, ela teria vencido a partida, mas não tinha, acabou cedendo o empate. O Guarani é favorito para o duelo de daqui a pouco contra o Ipiranga? Sim, é. Mas é uma vantagem bem pequena de favoritismo, né? Antes da bola rolar, evidente. 60-40, eu acredito em vitória do Guarani. Batista. São 17 horas e 29 minutos em Campinas. Quero falar da Rocha Autopeças. Rocha Autopeças é confiança em todo lugar. Atenção, clientes de Campinas. A loja do bairro Vila Nova agora está em novo endereço, a apenas 100 metros da antiga loja, na rua Doutor Buarque de Macedo, 431.
um novo espaço mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor atendê-lo. Rocha Autopeças, tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados, peças originais e de reposição, e mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Rocha Autopeças, agora na Rua Doutor Buarque de Macedo, 431, no Vila Nova, em Campinas. E entre lá no site rochaautopeças.com.br. Lá tem o regulamento da promoção de aniversário. Este mês, agosto, é o mês de aniversário da Rocha Autopeças. E tem uma grande promoção, raspou, ganhou. Como é que você vai saber de que maneira você pode participar? Entrando no site rochaautopeças.com.br. Lá tem o regulamento da promoção. Bom, CH, a sua opinião sobre a Ponte Macaca. Estava vencendo o jogo. Marcou o gol aos 40 do primeiro tempo, mas aos 19 do segundo tempo tomou um empate e saiu de campo com apenas um ponto. O que você achou do jogo? Achei que a Ponte guerreou demais e jogou bem. Ela merecia um outro resultado, mas o futebol é assim mesmo, né? Às vezes você joga mal e vence, às vezes você joga bem e não consegue vencer. Acontece isso. Joga mal e... Então, o futebol é assim, não tem jeito, né? E quando a partida aperta no segundo tempo, tem acontecido de maneira repetida em relação à Ponte, quando a coisa precisa de algo mais, né? O algo mais é tirar a peça do banco de reservas e colocar para jogar. O time cai de bico, né? Porque só tem 11, 12, 13 jogadores e não fica aqui absolutamente nenhuma crítica, hein? Eu só quero colocar que a Ponte tem um elenco bem curto, bem previsível, bem... O Zanardi não tem nenhuma opção, né? Tem pouquíssimas opções. Ele tem um time titular e quando conta com ele, né? Então, nessa última partida, por exemplo, os problemas foram gigantescos. E mesmo assim a Ponte... Aliás, esses jogadores estão de parabéns, né? E a torcida deve efetivamente, não é? Agradecer os jogadores, estar do lado deles, porque o que eles estão fazendo é heróico, por tudo aquilo que efetivamente está acontecendo. Então, sobre o jogo, o primeiro tempo, a Ponte jogou para ganhar o jogo, mas ela não ganhou por causa dos mesmos problemas, falta de banco e erros individuais defensivos. Por isso que o time do Zanardi não conseguiu a sua primeira vitória no comando dele. Uma pena. Eu acho que foi até um castigo, sabe? Pelo que os jogadores se dedicaram e o futebol que foi praticado com tão pouco. Então é isso que eu achei, Batista. A Ponte também precisava contar um pouco com a sorte, né? E você veja o gol do Náutico, como é que foi, né? Falha defensiva, o cara fez um gol de peito. Quer dizer... isso não pode acontecer. Naquela região do campo não pode acontecer o que aconteceu. Então, como você gosta de dizer, o futebol é um jogo de erros. E a Ponte errou e foi castigada. O empate, não vou falar que é injusto, não. Mas que a Ponte jogou melhor com o Náutico, eu tenho certeza que jogou, Batista. São 17 horas e 34 minutos em Campinas. Vamos para o estádio Brinco de Ouro. Breno Beretta está chegando com seus destaques iniciais.
Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, já ao vivo do Brinco de Ouro. Tá muito calor aqui, muito quente, o sol tá indo embora nesse momento, né? Eu imagino que a temperatura vai estar muito agradável no jogo de logo mais, às 8 da noite, aqui no Brinco de Ouro. E falando sobre o mercado da bola, o Internacional anunciou a contratação do meio-atacante Niklas Eliasson, jogador que estava no futebol da Grécia, contrato até junho de 2027. E o Caxias demitiu o técnico Marcelo Cabo. Não é mais o treinador do Caxias na sequência da Série C. William de Matia é o novo treinador. Já foi anunciado pela diretoria e pelo Farney Coelho. Batista. São 17 horas e 35 minutos em Campinas. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. Bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão. Abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate desse dia 17, segunda-feira, 17 de agosto. Vamos primeiro pro Fala Galera aqui, né? Um grande abraço a todos que estão nos ouvindo. A Ponte merecia ter saído com a vitória no duelo contra o Náutico ou o empate foi justo? Olha, o empate, eu não gosto de justiça, né? Ou injustiça dentro do futebol. Eu acho que eu sempre costumo usar essa frase, justiça é bola na rede. Agora, se a gente analisar o volume de jogo, oportunidades criadas, iniciativa, a propositura de jogo, enfim, sob qualquer aspecto que a gente avalie e faça uma comparação entre a atuação do Náutico e da Ponte, a Ponte jogou mais. Então não dá muito para discutir justiça. O que dá para dizer é que se nós tivéssemos que apontar um resultado diferente daquele auferido no final dos 90 minutos, que era exatamente o placar de 1-1, esse foi o resultado final, se nós tivéssemos que apontar um vencedor e modificar esse placar, nós teríamos que fazê-lo a favor da Ponte. Ou seja, quem esteve mais próximo da vitória? A Ponte ou o Náutico? Acho que a Ponte. Agora, discutir justiça é bastante complicado. De qualquer forma, foi uma boa apresentação da Macaca, que esteve muito próxima de quebrar este incômodo jejum sem vitórias, que já dura 16 partidas. E o Fala Galera do Guarani? O Guarani é favorito para o duelo de daqui a pouco contra o Ipiranga? Eu acho que tem um ligeiro favoritismo. Não é favoritismo absoluto, barbada, não. O jogo é equilibrado, duro, difícil. O Guarani joga contra um time que vem crescendo na competição, contra um time que está a apenas 2 pontos dele próprio Guarani. O Ipiranga é 7º com 24 pontos e o Guarani é 5º colocado com 26. Então um jogo importantíssimo, onde a gente espera um Guarani concentrado e não fazendo bobagens. Um Guarani que não faça, por exemplo, aquilo que a gente viu várias vezes já dentro da competição. Aquele time instável que faz um primeiro tempo legal e depois entrega e bota tudo a... Ou seja, um time com maior regularidade e que tenha consciência que o jogo não tem só 45 minutos, mas tem 90 minutos. É isso que a gente espera e torce para que aconteça. Agora, o Guarani tem alguns retornos importantes, deve ter aí o Herbert, em lugar do Cachoeira, que está contundido, teve um problema no joelho, vinha muito bem, mas o Herbert deve dar conta do recado, o Jonathan Costa voltando, enfim, o Emerson não joga, mas não vejo problema ali pelo setor, o Renan Castro deve dar conta, e assim deve ser a formação do Guarani com poucas alterações. O Emerson não joga porque foi expulso e está automaticamente suspenso. Mas objetivamente entendo que o Guarani pode sim, mesmo que de uma forma discreta, já conhece, de uma marcação rigorosa, de um futebol físico
de contato. Esse é o Ipiranga, o adversário do Guarani daqui a pouco. Mas mesmo que de forma discreta, dá para apontar sim o Guarani como favorito. Batista. 17h40, informações do Guarani. Bugre já em campo, vai pegar o Ipiranga. Direto do estádio Brinco de Ouro, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, os times ainda não chegaram aqui no Brinco de Ouro. Já, tanto o Guarani quanto o Ipiranga devem chegar aqui no Brinco e a gente vai trazer, é claro, todos os detalhes a respeito dessa partida. Eu vou falar do time, das prováveis equipes, só que antes, uma entrevista exclusiva com o técnico do Ipiranga, o Gabardo Júnior. Eu fiz essa entrevista com ele, já está no YouTube, no portal Carlos Batista, para quem quiser acompanhar também. Ele é um técnico muito bacana e muito competente, da Escola Gaúcha de Futebol. No ano passado, ele dirigiu o Anápolis e ele venceu o Guarani com o Anápolis e conseguiu tirar o Anápolis da zona de rebaixamento, do rebaixamento para a Série D. E esse ano ele está buscando a classificação com o Ipiranga. Vamos acompanhar o que disse nessa entrevista o Gabardo Júnior. Bom, nosso contato nesse momento aqui na Rádio Bandeirantes, na tela da Band, é com o Gabardo Júnior, técnico da equipe do Ipiranga, que vem fazendo um bom trabalho nessa Série C do Brasileiro. Aliás, nós conversamos o ano passado também, quando você era o técnico do Anápolis. O Anápolis conseguiu ficar na Série C e naquela oportunidade, né, Gabardo, voltando lá atrás, antes de falar do atual momento, eu me lembro que você conseguiu vencer aquele jogo difícil, o Guarani era o favorito, o Anápolis também estava lutando contra as últimas posições, ou seja, você já conhece bem a Série C do Brasileiro e já sabe o que é enfrentar o Guarani, né? Um abraço, prazer em tê-lo conosco. Olá, Breno, é um prazer estar falando contigo novamente, falando com vocês. Realmente, né, a gente vem fazendo uma boa campanha na Série C, tivemos uma campanha de recuperação, assumi a equipe aí na 4ª rodada e estamos fazendo um bom trabalho, né, o objetivo do clube é classificar agora entre os 8, né, e ano passado a gente teve também à frente do Anápolis numa campanha de recuperação, pegamos um time numa situação onde era o último colocado da tabela, né, e precisava recuperar pontos, né, e em 10 jogos a gente conseguiu fazer 5 vitórias e um empate, praticamente um turno inteiro aí com uma campanha de G4, vamos dizer assim. E dentro desses jogos a gente enfrentou o Guarani, né? Tivemos um jogo bem difícil, né, lá em Goiás, no Jonas Duarte, né, mas a equipe conseguiu sair na frente, fez 1-0, fez 2-0 no primeiro tempo e depois acabamos administrando o resultado. Mas um jogo muito duro, né? A gente tem boas lembranças, né? A gente espera agora, né, que vai enfrentar o Guarani pela equipe do Ipiranga, também ir para Campinas e conseguir um bom resultado. Agora, Gabardo, especificamente sobre esse jogo que você vai ter diante do Bugre. Vocês vêm de 2 vitórias consecutivas, 2 vitórias em casa, sobre o Barra e também sobre o Floresta. É claro que dá muita moral. E se vencer o Guarani, ultrapassa o Guarani, se fixando no G8. Como que vocês estão encarando essa partida? Até porque depois desse jogo são apenas mais 2 partidas, o Ipiranga também está lutando pela classificação. O empate seria bom diante do Guarani ou vocês vão jogar pela vitória? A gente vê a Série C esse ano muito parelha, né? Equipes, né, que estão em cima da tabela acabam perdendo para equipes que estão embaixo, né, lá embaixo da tabela, como foi o último jogo do Guarani, né? O Anápolis estava no último colocado, o Guarani brigando para assumir a ponta da tabela e acabou perdendo. Então a gente sabe que vai ser um jogo muito duro, né, contra uma equipe que é muito forte em casa, uma equipe bem treinada pelo Hélio. E a gente espera fazer um grande jogo, né? A gente respeita muito o Guarani, a tradição, a camisa que é muito pesada, acredito que dentro da competição é a camisa mais pesada, né? É um dos favoritos a subir, e a gente tem que aproveitar o momento. A gente vem aí numa sequência muito boa, nos últimos 7 jogos a gente conseguiu pontos importantes e que nos condicionaram, né, a estar hoje numa situação muito boa, né, dentro da tabela. E eu vejo que é um confronto de equipes que estão no G8, que vão estar brigando aí pelas primeiras colocações. A gente sabe que a vitória
pode nos encaminhar muito bem a classificação, mas respeita muito a equipe do Guarani, né? Vamos ter que ter uma estratégia muito inteligente para poder ir lá no Brinco de Ouro e conseguir pelo menos voltar de lá com um ponto que eu acho que vai ser muito valioso aí para a questão de classificação dentro do G8. Agora, Gabardo, sobre especificamente o seu esquema de jogo, eu tenho visto que você joga no 4-3-3. Às vezes isso não significa pressão o tempo todo. O Guarani, no ano passado, quando chegou o Matheus Costa, você enfrentou o Guarani com o Marcelo Fernandes, mas depois, 2 rodadas depois, chegou o Matheus Costa, o Guarani jogava no 4-3-3, só que o Guarani jogava no contra-ataque. Até no Campeonato Paulista esse ano foi assim com o Matheus que hoje está na Inter de Limeira. Você joga mais no contra-ataque, você gosta da posse de bola, e como encarar o Guarani fora de casa? A gente viu que os times que jogaram fechados diante do Guarani, seja fora ou dentro de casa, os times tiveram uma sorte um pouco maior, ou empataram ou venceram o Guarani. Hoje a equipe de Ipiranga, né, nossa equipe tem uma maneira muito clara de jogar, né, uma equipe que faz valer o mando de campo aqui, né, no nosso estádio, né, o Colosso da Lagoa aqui é um campo pesado, né, então a gente hoje é a segunda equipe, né, em vitórias, né, como mandante na competição, né, e fora de casa a gente tenta se adaptar rápido, né, ao gramado e ao adversário. Mas a gente tem uma maneira de jogar, um padrão de jogo, onde a gente prioriza não sim o sistema tático, né, o 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, mas sim uma questão mais comportamental. Eu acredito muito numa equipe equilibrada, né, onde sabe se comportar quando está sem a bola, né, tem que ser uma equipe agressiva, né, tentar buscar sempre retomar a posse de bola, independente se é no campo adversário ou no nosso campo. Que tem as transições bem definidas também, né, saber o que fazer após a retomada da posse de bola, né, e com a bola tem que jogar, né. Se olhar hoje, a nossa equipe dentro da tabela, uma das equipes que mais fez gols na competição, né, uma equipe que propõe bastante o jogo, né, então acho que vai ser um jogo muito bacana, né, porque a equipe do Guarani também é uma equipe muito forte, eu acho que é a equipe que mais fez gols na competição. Deve ser um jogo bem aberto, até porque a gente precisa do resultado, né? A gente não pode ir para Campinas pensando em empatar, né? Porque agora são 3 finais, 3 decisões, e o Guarani é um confronto direto que a gente vai ter agora na final da competição. Então, claro que com equilíbrio, com muita inteligência e estratégia, a gente espera traçar um plano, né, que dê certo, né, no jogo de segunda-feira, e que a gente saia vitorioso. Estamos conversando com o técnico Gabardo Júnior, treinador da equipe do Ipiranga, um bom treinador na disputa dessa Série C, conhece bem a Série C. Eu queria que você falasse um pouquinho, Gabardo, como que você avalia jogadores da base. Eu cobro muito a utilização de atletas da base, aqui com o técnico Hélio Cizenando, já cobrava com o técnico Matheus Costa quando ele estava no Guarani. Como que você utiliza jogadores da base? Eu sei que você trabalhou bastante em base, trabalhou na base do Grêmio, conhece base. Como que você vê essa situação e até mesmo no seu time? Qual a quantidade de jogadores de base que você está trabalhando e até mesmo utilizando entre os titulares ou mesmo durante os jogos? Eu sou um pouco suspeito a falar de jovens da base, né? Eu fiquei 14 anos dentro de uma grande equipe, né, do Grêmio, né? Eu participei de toda, né, a trajetória ali das retomadas de títulos do Grêmio, né, como treinador, né? Fui 4 anos treinador do Sub-20, depois fui auxiliar do Renato no profissional em 2018, bem na transição ali dos meninos, né? Então a gente sente muito orgulho aí de trabalhar com garotos assim, né? E eu vejo que é muito importante para o clube, né? Acho que qualquer clube, né, que queira uma sustentação também a nível financeiro, até a nível desportivo, e tem uma base forte, que é o caso do Guarani, né, que a gente acompanha muito, e aqui no Ipiranga também a gente tem uma base, um sub-20 muito bom, e tem outras categorias também. Eu acho de extrema importância para o treinador profissional utilizar e proporcionar esses atletas a vivenciar e jogar, né, e jogar no time profissional. Hoje a gente tem 8 atletas, né, que compõem um elenco profissional, né, que são integrados, mais alguns atletas que vêm fazer treino com a gente, e tem muitos atletas que o Ipiranga emprestou até para dar uma rodagem e devem retornar também no futuro aí para ajudar o clube,
né? E hoje na nossa equipe, né, a gente vê aí o Dudu, né, que é um jogador que a gente veio utilizando muito, alguns jogos foi titular, né, fez um grande jogo contra o Santa Cruz, vem entrando praticamente em todos os jogos, é oriundo da base, né, outros jogadores que a gente conta aqui no elenco. Então, assim, eu sou muito a favor a utilizar os jogadores da base, né, eu acho que são jogadores que conhecem o clube, né, conhecem a cultura do clube, né, vivem dentro do clube. Então, eu acho que isso, né, aproxima até a equipe do torcedor, né, porque são jogadores que têm a raiz, né, do clube. Então, eu vejo que a gente tem que saber o momento certo, obviamente, de lançar os jovens para não queimar, né, e durante algum tempo eu fiz esse trabalho dentro do Grêmio, ali, né, nessa parte de transição. Então, eu acredito muito em jovens, né, e eu acho que o futebol brasileiro, né, cada vez fornece mais jovens para o mercado. E eu sou muito a favor, gosto muito, né, e sou um treinador que sempre que possível vou estar lançando os jovens jogadores aí no cenário nacional. Ô Gabardo, sobre a estrutura do Ipiranga, a gente sabe que o Guarani, mesmo tendo folha alta, tá com um mês de salários atrasados. Até os jogadores recentemente não quiseram treinar com bola um desses dias. Como que é a atual estrutura hoje do Ipiranga? O pagamento é em dia, a estrutura que você tem nas mãos, e com relação à folha salarial, é uma das mais baixas da competição, passa de R$1 milhão. Eu queria que você falasse sobre isso. É um clube com uma estrutura muito boa, né? É um clube que já vem aí há 11 ou 12 anos já jogando a Série C, tem campos suplementares, né? O vestiário bom, o vestiário bem amplo, com todas as estruturas necessárias para desenvolver bem o trabalho. E a gente está muito feliz, muito contente, né? Tem essa integração base profissional, né? Direto, né? A gente está treinando no campo suplementar, a base está treinando do lado, então isso facilita muito o trabalho, né? do treinador do profissional, que consegue acompanhar também o sub-20. A gente está muito feliz, assim, né? Em relação a salários, né? Salários em dias, né? E como todos os clubes, né? Tem dificuldades, né? E hoje o futebol brasileiro atravessa esse cenário, mas aqui o salário está em dia. A nossa folha também, eu acredito que é uma das folhas mais baixas da competição. A gente gira em torno de 550, 600 mil reais. Mas é um clube que te fornece todas as condições para desempenhar um excelente trabalho. Para fechar com você, Gabardo Júnior, técnico do Ipiranga, até agradecendo a sua participação aqui na Band, na Rádio Bandeirantes também, eu queria que você falasse como que você vê esse time do Guarani. O time atual, que é o elenco mais caro da Série C do Brasileiro. Quais são os pontos fortes que você vê nesse time do Bugre? Um abraço. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês mais uma vez, né? E segunda-feira a gente se vê aí em Campinas, né? Sempre um prazer. E eu vejo o time do Guarani uma equipe muito forte, como eu falei anteriormente, uma equipe que vai estar brigando, né, para classificar. Eu vejo que é uma das favoritas, né? Uma equipe com uma camisa muito pesada. Uma equipe bem treinada, né? A gente vê um modelo bem definido do Hélio, né? Uma equipe que joga em casa, marca muito forte, marca pressão, marca em cima, né? Tem um jogo muito vertical, não é uma equipe que fica circulando muito a posse de bola, com troca de corredor, e sim definindo muito bem a jogada. É uma equipe que tem um nível de aproveitamento muito bom, né? De arremate no gol adversário. Tanto é que é uma das equipes que mais fez gols na competição, se não a que fez mais gols, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente está acompanhando o noticiário, né? Viu que eles perderam alguns jogadores importantes, mas o plantel é muito bom, né? A gente respeita muito o Guarani, mas a gente vai aí para Campinas para também fazer um grande jogo, né? E tentar voltar daí com 3 pontos, que é o objetivo para a gente também encaminhar nossa classificação aí dentro da Série C. Bom, tá aí a palavra do Gabardo Júnior, gentilmente atendendo a Bandeirantes em entrevista exclusiva aqui na Rádio Bandeirantes, técnico da equipe do Ipiranga. Como ele disse, né, e dá para fazer um resumo para quem pegou pela metade ou no finalzinho. Eles estão fazendo um feijão com arroz muito bem feito, pagando salário em dia, uma folha baixa, uma das mais baixas da Série C do Brasileiro, na casa dos R$550 mil, né, e vende 2
2 vitórias consecutivas, estão com 24 pontos. Hoje, se vencerem o Guarani, ultrapassam o Guarani na tabela de classificação e vão para 27. E é claro que o objetivo deles é somar pontos aqui em Campinas. Eu vou passar um provável time do Ipiranga, como a gente falou com o treinador, já para passar para o Guarani. Joga no 4-3-3. O único desfalque é o Dionísio. O provável Ipiranga hoje, de Maticoli no gol, Cleiton, Léo Gobo, o William e o Nicolas, Robson, Ramon e o Lucas Ramos, Marcelinho, Pedro Lucas e também o Alex Gonçalves. O Guarani também é um time que está praticamente definido. O time que treinou, pelo que eu sei, Kaique França no gol e Nayan sendo mantido na lateral direita, mesmo com o Dudu à disposição. Dudu deve ficar no banco de reservas. Na zaga, o Maurício Antônio ao lado do Jonathan Costa. O Jonathan é a principal novidade no time, ficou quase 2 meses afastado por conta de dores no joelho esquerdo, também uma lesão na cartilagem. Agora ele está de volta. E Renan Castro na lateral esquerda, porque o Emerson foi expulso na derrota para a equipe do Anápolis. No meio-campo, William Farias está recuperado, mas deve ficar no banco. E quem deve formar o meio-campo? Jonathan Costa ao lado do Cauã Jesus, ou melhor, o Luiz Otávio ao lado do Cauã Jesus, o Isaac e também o João Paulo. E no ataque, como o Cachoeira está machucado, deve ficar de 4 a 6 semanas de fora. Ele está com uma contusão no joelho. O Herbert, que essa semana treinou e também tratou, porque ele sentiu um incômodo na coxa no final do jogo contra o Anápolis. Herbert, artilheiro do time na temporada com 6 gols, vai fazer o ataque ao lado do Luca. Esse é o provável Guarani. O trio de arbitragem está por aqui também, junto com o quarto árbitro. Você vai dar nota para os nomes do trio de arbitragem para o quarto árbitro, Batista, porque só tem um com nome normal. E os outros eu nunca ouvi falar na vida os nomes deles. Árbitro do jogo, o trio é de Rondônia. Angleison Marcos Vieira Monteiro. Assistente 1, Javerton Wesley de Souza Lima. Assistente 2 tem um nome normal, Alexandro Quadros Tomé. E o quarto árbitro é o Fagson Júnior dos Santos Silva. Espero que o jogo não seja tão complicado quanto os nomes deles, né, Batista? Olha, realmente, né? Reuniu aí 3 muito diferentes, né? Pra Deus do outra céu. coisa, né? Javerson, é isso? Javerton. Angleison é o árbitro. Angleison. E o quarto árbitro é o Fagson. Caprichou, hein? E não tem outro, hein? Por aí eu acho que é difícil encontrar outros no Brasil, hein? Pegar os 3 assim, né? Pode ter um diferentão e tal, mas os 3... Eu gostaria de ouvir o CH também, mas vou ficar com esse Javerton. Pode ser que tenha alguma coisa, né, com Javer. Javer é um personagem do Júlio César. Os Miseráveis, né? Pode ser que realmente... Aliás, Júlio César não, desculpa, Vitor Hugo. Personagem do Vitor Hugo, Os Miseráveis. Pode ser que o pai desse Javerton tenha se inspirado em Javert, com temudo, que é o personagem do Vitor Hugo. Mas e aí, CH, qual é o nome que você mais gostou desses 3 aí apresentados? Bom, em primeiro lugar, eu só não consigo entender por que vem um trio de tão longe assim. Esse é o primeiro aspecto. Esse Javerton, ele ganha de tudo que eu já ouvi nos meus 57 anos de idade. Nunca vi. Tomara que ele seja bom árbitro, porque o nome dele e o pai dele não estava bem, né? Quando eu escolhi o nome, com todo respeito, não é? Isso aí deve ter alguma coisa de crença, junção de nomes, mas esse nome é horroroso. Espero que o trabalho dele seja bom, Batista. E com relação ao jogo, qual é a sua expectativa em CH?
A expectativa é de vitória, Batista. De vitória, porque o Guarani tem jogadores individualmente falando que tem condição de fazer um jogo como fizeram contra a União Barbarense. Aliás, desculpe, contra a Inter de Limeira. Total condição. Tem um meio-campo criativo, tem um meio-campo de jogadores inteligentes, tem a possibilidade do Herbert, isso me agrada muito no ataque, né? Apesar que substituir o Cachoeira não vai ser fácil, porque o Cachoeira ele ganhou no campo, no trabalho, nos treinamentos, a posição, ele que era contestado e hoje virou titular indiscutível. A zaga provavelmente tem a volta do Jonathan. Eu acho que o Renan Castro não vai apresentar nenhum tipo de problema na esquerda. Na direita tem o Inayan, né? Que uma ele joga bem, a outra ele complica. Espero que ele vá bem hoje. No gol não tem problema. E a única dúvida que eu tenho é o que vai fazer o Hélio Cizenandi. Eu acho que ele vai pôr o Luca para jogar. Mas, sei lá, né? De repente, como a gente torce tanto para aparecer uma novidade boa, né? E a novidade é colocar um garoto da base de começo, a gente nunca perde a esperança, mas eu acho pouco provável que isso aconteça. De qualquer maneira, eu acho que esse meio-campo, o Luiz Otávio, Cauã Jesus, Isaac e o João Paulo, é um bom meio-campo. Eu tiraria do time Isaac para colocar o Carlos Eduardo, mas se tem um cara que conhece o Carlos Eduardo, esse cara é o técnico do Guarani. Foi ele que mandou buscar o Carlos Alberto. Né? Então, eu acho que está bem escalado, mas o time tem que ganhar hoje. Né? Pode estar bem escalado ou não, pode fazer uma grande partida ou não, mas tem que ganhar. Não precisa nem jogar bem, precisa ganhar o jogo para dar uma tranquilidade. Acredito que uma vitória classifique o Guarani. A gente precisa ver a combinação de resultados, fazer conta, essa coisa toda. Mas a minha expectativa é de vitória com dificuldade, Batista. Ô, Batista. Carlos Eduardo, né? Não Carlos Alberto, como disse aí o CH. Oi, bebê. Só um detalhe, o CH tocou num ponto importante, né, a respeito dos garotos da base, e eu até perguntei sobre isso também pro Gabardo Júnior. Pelo que eu sei, hoje o Hélio não tá levando mais uma vez nem o Rafael Freitas e nem o Kevin pro banco. Ele tá levando o Maranhão e tá levando o Neto Costa. Eu acho que o único da base que deve ficar no banco hoje deve ser o Vitinho, porque o Emerson tá suspenso e o Vitinho é o terceiro lateral pelo lado esquerdo, né? Infelizmente, até como disse o Gabardo Júnior, jogador da base até aproxima a torcida do time, e é uma coisa que hoje aqui no Guarani ninguém consegue fazer. O técnico não tá próximo da torcida e o time também não tá próximo da torcida, Batista. Bom, são 18h02, rápido intervalo, já vamos falar com o doutor José Henrique Spence, que é o advogado, é o diretor jurídico da Ponte Preta. Intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Atenção, clientes de Campinas, a loja Rocha Autopeças do bairro Vila Nova está agora em novo endereço, a apenas 100 metros da antiga loja, na rua Doutor Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço, mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor te atender. Rocha Autopeças, agora em novo endereço, no Vila Nova, em Campinas. A
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aproveite em agosto a promoção na H+ Benicenter. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Dr. Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. No quadro Ficha Técnica do Jogo, vamos destacar o confronto do Guarani, logo mais, 8 da noite no Brinco contra o Ipiranga, jogo importante para o Bucre que busca a reabilitação, é a 17ª rodada. Rádio Bandeirantes, claro, transmite este jogo. O provável Guarani do técnico Hélio Cizenando, com Kaique França no gol, Inayan ou Dudu, Maurício Antônio, Jonathan Costa ou Rafael e Renan Castro, William Farias ou Luiz Otávio, Isaac, Caô Jesus ou Carlos Eduardo e João Paulo, Herbert ou Everton Brito e Luca. Já o Ipiranga do Gabardo Júnior com Maticoli no gol, Cleiton, Léo Gobo, William e Nicolas, Natan, Lucas Ramos e Ramon, Marcelinho, Alex Gonçalves e Pedro Lucas. Apita o jogo no Brinco o Aglielson Marques Vieira Monteiro de Rondônia. Logo mais, portanto, tem Guarani em campo, Campeonato Brasileiro da Série C, 17ª rodada. Tem Guarani e Ipiranga. Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18h07 em Campinas. Aproveite neste mês de agosto a promoção sensacional da H+ Benicenter, porque o seu carro merece cuidado de especialista. Aproveite troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. A H+ Benicenter, referência em Honda fora de garantia, cuida do seu veículo com atendimento especializado e também oferece serviços multimarcas com confiança e transparência. E mais, troque o óleo do seu veículo Honda e ganhe alinhamento e balanceamento. E ganhe check-up gratuito na troca de óleo para veículos multimarcas. Confira mais serviços para o seu Honda ou multimarcas na Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, no bairro Vila Nova, em Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 19 988950000. H+ Benicenter. Preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. São 18h08. Pedro Piscinato, você está com o doutor José Henrique Espécie, que é o diretor jurídico da Ponte Preta. Qual é o assunto? É isso aí, Batistão. Estamos em contato com o doutor José Henrique Espécie neste momento, aqui no Esporte em Debate, para falarmos sobre SAF da Ponte Preta. O presidente do Conselho Deliberativo, José Armando Abdala Júnior, convocou uma assembleia
que está marcada para a próxima segunda-feira, dia 24 de agosto, para começar a debater o assunto SAF. E hoje, nosso convidado é o doutor José Henrique Spes. Doutor, primeiramente, boa noite. Prazer estar falando contigo novamente aqui na Rádio Bandeirantes e obrigado por nos atender e vir aqui falar com o torcedor pontepretano. Boa tarde, Piscinato. Boa tarde aos amigos da Band. É um prazer estar aqui e agradeço novamente a oportunidade que a Band nos fornece em esclarecer pontos importantes do dia a dia do clube, do que vem acontecendo junto à Ponte Preta, nossa amada macaca. Doutor, eu já gostaria de começar falando dessa assembleia que foi marcada para a próxima segunda-feira, no dia 24. Gostaria que você explicasse ao torcedor pontepretano que ouve a Rádio Bandeirantes o que acontecerá nessa assembleia, se vai ser votado algo ou se é apenas apresentação aos conselheiros da Ponte Preta. Gostaria que o senhor esclarecesse para o torcedor pontepretano quais são os primeiros passos para a Ponte Preta se tornar SAF e falasse um pouco mais sobre essa assembleia marcada para a próxima semana. Muito bem, muito obrigado novamente. Eu quero reiterar esse agradecimento que a Band vem prestando esse serviço importante de comunicação social para esclarecer muitas questões que às vezes são passadas de forma deturpadas, de forma erradas, levando muita gente a não ter a informação adequada, correta, precisa. Então, o que vem acontecendo junto à Ponte Preta? Esse processo que se desencadeou desde o início do ano, ele vai ocorrer na segunda-feira que vem, uma Assembleia Geral Extraordinária de todos os associados. Todos os associados são convidados para participar dessa Assembleia Geral Extraordinária. E nessa Assembleia Geral Extraordinária, por obrigação estatutária, não é vontade minha, diretor jurídico, ou do presidente do clube, ou do presidente do conselho, ou de A, B, grupo A ou grupo B, né? Isso é feito em razão de uma obrigação de cumprir o Estatuto da Ponte Preta. Então, se começou uma reflexão em se constituir uma SAF na Ponte Preta, não é de agora. Na gestão anterior, já ocorreu a existência de uma comissão que estudou, né, e foi liderada pelo saudoso Marcos Garcia da Costa, que estudou profundamente o assunto e recomendava para a gestão anterior o encaminhamento de constituir uma SAF. Infelizmente, a gestão ela se encerrou pelo mandato que se encerrava e não foi possível concluir esse trâmite. Na nova gestão eleita, que começou o trabalho em dezembro e praticamente no começo desse ano, a qual eu tenho orgulho de fazer parte, como diretor jurídico, essa reflexão continuou existindo. Então, um dos primeiros passos que a gestão, ela, por condução do presidente Dr. Torrano, foi buscar não só fazer uma grande auditoria no clube, para buscar entender e enxergar melhor o que vem acontecendo no clube, como também continuar a reflexão em relação ao processo de criação da SAF. Então foi feita uma comissão, essa comissão entregou um parecer ao Conselho Deliberativo, que foi convocado em junho, ocorreu uma reunião do Conselho Deliberativo, que foi aprovada a autorização para que a Ponte Preta criasse a sua SAF, e agora, como determina o Estatuto, o novo passo é necessário passar pela Assembleia de Associados, que vai acontecer na segunda-feira. Então, nessa segunda-feira, o que vai ser pautado e o que vai ser colocado em deliberação é algo muito objetivo, muito claro. Se os associados da Ponte Preta estão de acordo, sim ou não, para a constituição de uma SAF do clube. Só isso, simples assim. Não quer dizer que essa aprovação, e eu espero que venha a ocorrer, porque eu acho que essa é a grande solução para
a Ponte Preta voltar a ter seu protagonismo, eu acho que essa aprovação, se vier a ocorrer, como falava, ela ainda vai depender, posteriormente, de novas reuniões para que eventuais propostas definitivas venham a ser trazidas agora para o Conselho Deliberativo. Então, voltando, na Assembleia de segunda-feira do dia 24, todos os associados são convocados, convidados a participar, para deliberar sobre uma questão clara, objetiva. Associado, você é a favor da criação ou não de uma SAF na Ponte Preta? Se isso for aprovado na segunda-feira, aí então o clube vai receber de forma definitiva, vai estudar detalhadamente eventuais propostas, que aí então será submetido ao Conselho Deliberativo para avaliar contratos, pormenores, obrigações, garantias, formato de operação, tudo isso. Isso só vem acontecer posteriormente pelo Conselho Deliberativo, que deverá ser convocado para isso futuramente. Então agora é um passo, como define o estatuto, para que todos os associados aprovem ou não que o clube venha a constituir ou não uma SAF. Batista, doutor José Henrique Spesse ao vivo com a gente aqui no Esporte em Debate. Bom, primeiro, muito obrigado ao doutor José Henrique Spesse em dar satisfações para a comunidade pontepretana. Doutor Spesse, naquele dia que participei de uma reunião com o doutor Torrano e também com a sua presença, foi divulgado lá o documento, uma carta de intenções, uma minuta de intenções do que pretendia a empresa ou que pretende a empresa que quer comprar a SAF. Essa carta de intenções, ela será apresentada nessa Assembleia? Um abraço, boa noite. Boa noite, Batista. Boa noite, companheiros da Band. Muito obrigado, Batista, pela pergunta. E importante esse esclarecimento à nação pontepretana, a todos aqueles que nos ouvem aqui nessa grande audiência da Band. Vamos lá, novamente. A criação de uma SAF dentro da Ponte Preta, ela tem que observar rigorosamente o que manda o Estatuto. E, basicamente, o Estatuto manda seguir 3 passos, né? O primeiro passo é o Conselho Deliberativo autorizar a criação de uma SAF. Isso foi feito em junho. O segundo passo é, depois do Conselho Deliberativo já ter aprovado a criação de uma SAF, essa autorização também tem que ser passada pela Assembleia de Associados, que é o que vai acontecer na segunda-feira, dia 24. Uma vez aprovado na Assembleia de Associados, o terceiro e último passo é novamente o Conselho Deliberativo analisar um contrato definitivo da SAF. Portanto, eu estou querendo esclarecer esses 3 pontos porque quando o Conselho Deliberativo autorizou a criação da SAF por meio de uma reunião dos seus membros, mais de 80% foi favorável, agentes do mercado passaram a procurar a Ponte Preta, depois dessa reunião de junho do Conselho Deliberativo. Então, até já falado pelo presidente Torrano, 2 interessados mais firmes apareceram para conversar, né? E um desses interessados foi o mais ideal, aquele que cumpria condições mínimas que nós entendemos que a Ponte Preta deve observar numa eventual constituição de SAF. Então, esse interessado, como você muito bem lembrou, Batista, ele ofereceu uma espécie de carta de intenções, uma espécie de pré-proposta, né? E ela não é definitiva, não é vinculante, até porque a criação da SAF tem que ser autorizada pela Assembleia ainda, né? Então, o investidor não pode formalizar definitivamente nenhuma proposta
de forma categórica. E, de fato, essa proposta foi aquela que mais se enquadrou no que minimamente o clube entende como adequado, né? E que envolve solucionar o passivo gigantesco da Ponte Preta, que hoje está em torno de mais de 350 milhões de reais, investir de forma a longo prazo valores no futebol exclusivamente, para manutenção e desenvolvimento do futebol, fora as receitas que possam a Ponte Preta obter, como, por exemplo, patrocínios, bilheteria, naming rights, etc. E também remodelar, reconstituir, refigurar o estádio como uma arena. Então, esse montante de operações, valores, foi indicado por um dos investidores, como o próprio presidente apresentou naquela oportunidade e fez menção numa declaração que ele gravou. Só que isso, como nós já sabemos, e como você mesmo bem lembrou, é uma carta de intenções, é um memorando de intenções, que somente poderá ser transformado num contrato definitivo se a Assembleia de Associados aprovar a constituição de uma SAF. Então, na segunda-feira, é importante a constituição da SAF ser aprovada pelos associados, para que depois disso a gente vá para esse último passo de negociar um contrato definitivo, os pormenores, as obrigações, as garantias, como vai ser a operação do futebol, como vai ser a estrutura da SAF, todos os detalhes que só então, depois de outras reuniões que vão ocorrer, será submetido ainda novamente ao Conselho Deliberativo para aprovação. Doutor José Henrique Spence, o nosso convidado de hoje, falando sobre SAF. E aí, CH, tem uma pergunta para o doutor Spence. Doutor Spence, boa noite. É muito objetiva a minha pergunta. Eu sei que todo esse trâmite tem um rito, não adianta acelerar, porque não é assim que as coisas acontecem, só que a ponte tem um problema gravíssimo para o presente. Vocês têm discutido, isso tem saída, ou vai ter que depender de todas as aprovações para a ponte ter algum recurso financeiro? Boa noite. Boa noite, CH. Muito obrigado pela pergunta. Agradeço muito aí a atenção de todos. CH, eu quero dizer que todos nós que somos componentes da diretoria da Ponte Preta e vários outros conselheiros que também oferecem apoio, né, estamos empenhados 24 horas para superar desafios que são de todas as ordens na Ponte Preta. Você apontou aí um desafio que é sensível, crucial, que é o maior deles hoje em dia, que é o desafio financeiro. A gente precisa pagar as contas da operação do clube. A Ponte Preta opera em déficit. E essa operação em déficit não é de hoje, é de muitos anos. Tanto que a dívida que é consolidada na Ponte Preta está na ordem de mais de 300 milhões, quase 360 milhões de reais, né? Então, isso não se faz do dia para a noite. Portanto, o grande problema da Ponte Preta hoje é financeiro, mas não só financeiro, a gente tem problemas do ponto de vista da estrutura. O estádio é um estádio que precisa de atualizações, né? Temos questões, desafios na área social, a gente tem um clube social, né, que precisa ser revitalizado, e outras questões importantes. Então, a gente está empenhado 24 horas para superar esses desafios. O principal hoje, obviamente, é esse desafio financeiro. Então, a gente está operando e buscando soluções de duas frentes. Uma frente, CH, é buscar fluxo de caixa para suprir as necessidades imediatas do clube, né? Pagar as contas do clube, pagar salários do clube. Isso a gente vem realizando a partir de algumas operações de crédito que estamos
buscando implementar. Antes, agora, depois, né? Não tem como fugir disso. Não sei dizer para você, não posso precisar, quando isso vai ser resolvido imediatamente, porque são operações que levam tempo, entrega de documentos, de demonstrações financeiras das partes, né, até se efetivar uma operação dessa natureza, com o quadro financeiro que a Ponte Preta atravessa, né, de uma dívida monstruosa, que credor, que pessoa ou instituição financeira quer emprestar para uma associação que tem uma dívida de quase 400 milhões de reais, né? Isso é muito difícil. Então, a gente vem buscando operadores no mercado que aceitem as condições que a Ponte Preta ela mantém. E uma outra área, né, uma outra vertente desse desafio, para superar esse desafio, é o desafio a longo prazo, que eu acho que esse está vinculado e passa pela constituição da SAF, né? E agora eu também falo aqui, se me permite aí o tempo, eu pessoalmente sempre fui favorável à constituição de uma SAF, mesmo antes de estar na diretoria executiva, né? Então isso é uma opinião minha pessoal e eu sou convicto dela. Por quê? Porque hoje o futebol ele se modernizou e se dinamizou, que vai afunilar os clubes que são associativos a constituírem SAF. Não tem outro cenário ideal. Só para você, só para exemplificar, né, e que os nossos ouvintes também tenham essa ideia, se a gente pegar, por exemplo, os clubes da Série B atualmente, mais da metade são SAFs. O América de Minas, o Atlético de Minas, o Atlético de Goiás, o Botafogo de Ribeirão, né? O Cuiabá, Novo Horizontino, o Avaí acabou de se transformar em SAF, o São Bernardo, né? O nosso rival, o Guarani, está em vias de também se transformar em SAF. Então vejam, o futebol ele se dinamizou e se transformou. E essa transformação, essa modernização passa pela criação de uma SAF. Por quê? Porque vai trazer ao clube, como vários já estão fazendo, uma profissionalização a longo prazo, perene, definitiva para a manutenção do futebol. O modelo associativo, ele padece de um problema sério, que é o que acontece na Ponte Preta e em outros clubes que passaram pelo mesmo problema. São grupos políticos que se opõem a cada mandato, então não tem um planejamento a longo prazo, né? Esses planejamentos são truncados, a cada tempo de 3, 4 anos tudo muda. Então não é possível esse modelo persistir na atualidade. No passado era possível, né? No passado só existia esse modelo associativo, agora não mais, agora é necessária a implementação de um modelo mais profissional, que é uma SAF. Então, dentro dessa solução a longo prazo, a solução para a Ponte Preta se reestruturar e buscar novamente seu protagonismo é a criação de uma SAF. E então, na Assembleia da segunda-feira, todos os associados são convidados a votar, onde vai ser colocado em deliberação uma pergunta, uma questão prática, objetiva. Se o associado é a favor, sim, ou não é a favor, não, a construção de uma SAF. Então, o associado precisa votar favoravelmente, sim, pela construção de uma SAF, nessa assembleia de todos os associados, para que depois disso se tenha negociações, novas reuniões com potenciais investidores que venham a fazer um contrato definitivo com todas as condições, garantias, regras, como vai funcionar, e ainda esse contrato vai passar depois por aprovação do Conselho Deliberativo. Por isso que eu falava que esse trâmite é a longo prazo. Não dá para a gente precisar quando isso vai finalizar. Mas a gente precisa, não podemos mais prolongar essa discussão e essa decisão da constituição da SAF na Ponte Preta, pelo bem da Ponte Preta. Naquela minuta de intenção
previa 4 pagamentos de 2,5 milhões como antecipação. 2,5 milhões já tinham sido pagos, né? Foi o que foi comentado naquele dia da reunião com integrantes da imprensa que lá estiveram, inclusive com a minha participação. 2,5 milhões entrariam no final do mês passado. E esses 2,5 milhões, segundo o doutor Torrano, e a confirmação também feita por você, a empresa que tem a pretensão de ficar com a SAF da Ponte estava exigindo algumas garantias e por isso o aporte não foi feito, né? Ou seja, não deu sequência. Depositou os 2,5 milhões, tinha que depositar mais 2,5, não depositou e agora já estaria vencendo mais 2,5 e ainda teria 2,5 completando 10 milhões de reais que entraria como um empréstimo, independentemente se daria certo ou não a SAF, dando certo tocaria para frente, não dando certo, isso aí ficaria como empréstimo. Por quê? Esse dinheiro não entrou até agora e naquele dia foi dito que precisaria desse dinheiro, inclusive para o pagamento aí dos transfer bans, né? Para inscrever 8 jogadores que estão treinando e não podem jogar. Batista, vamos lá. Eu não me lembro exatamente quando foi feita essa nossa conversa, né? Talvez um mês atrás, algumas semanas atrás, né? Essa porta não está fechada, né? Nós estamos buscando suprir as condições que são praticamente documentos, garantias que a Ponte Preta deve fornecer a quem vai emprestar esse recurso, né? Ou para quem vai fazer essa operação financeira, para que ela saia. E são várias condições, são vários documentos que a gente está correndo atrás. Apresentação de documentos contábeis, financeiros, as questões que envolvem o passivo. Então, isso, infelizmente, não é alcançado assim tão rapidamente. A gente está indo atrás, todo o departamento financeiro, contábil, RH e o jurídico da Ponte Preta e o administrativo está envolvido em aparelhar esses documentos para suprir essas condições feitas pelo investidor ou para aquele que vai fazer a operação financeira. Isso atrasou um pouco mais, porque, inicialmente, o oferecimento desses valores não estavam precedidos de inúmeras condições, que, infelizmente, só foram, agora, mais recentemente, feitas por aquele que vai fazer a operação de crédito, por conta de questões que envolvem as questões que todos estão acompanhando em relação ao clube, né? Grupos de pessoas críticas, de oposição à atual gestão, né? Que ao invés de respeitar o processo eleitoral que elegeu uma diretoria executiva, um conselho deliberativo com mandato de 4 anos, um grupo de pessoas querem simplesmente destituir essa diretoria executiva agora, nem terminado um ano dessa diretoria. Então, obviamente, e isso por meio de ações judiciais, que todas foram negadas judicialmente, né? Por meio de documentos abaixo-assinados, né? E divulgando informações, lamentavelmente, inverídicas, às vezes até falsas, para não sei qual objetivo, tentar inviabilizar essas negociações. É impressionante porque se dizem pontepretanos e está parecendo que querem uma situação que a Ponte Preta vai chegar numa situação financeira quase que de insolvência, né? Então a gente precisa realizar essas operações para sobreviver, enquanto não tenhamos uma solução a longo prazo, que é, na minha visão, a estruturação, a constituição de uma SAF, né? Isso, infelizmente, e eu não estou fazendo aqui apontando o dedo para ninguém, não é uma crítica direta a ninguém, é uma constatação
do quadro geral. Infelizmente, o Brasil hoje está passando por isso, do ponto de vista político. O fulano, o candidato A, não gostou de quem foi eleito, vamos contestar as urnas. Então, isso precisa parar de acontecer no país e nas entidades, né? A atual gestão foi eleita democraticamente, né? E, portanto, está buscando soluções para superar os desafios imediatos e a longo prazo da Ponte Preta. Só que a coisa não acontece do dia para a noite, né? Como você mesmo relatou, Batista, havia engatilhado aí uma operação de créditos que somariam aí alguns milhões de reais para a Ponte Preta, porém, diante desse quadro de instabilidade criado por pessoas críticas, oposicionistas da atual gestão, aquele que iria oferecer o crédito passou a exigir outras várias condições de garantias, que na atual situação da Ponte Preta, com uma dívida consolidada apontado pela auditoria de mais de 360 milhões de reais, fica difícil a gente fornecer. Então a gente está buscando, além dessa possibilidade, outras possibilidades, né? Essa possibilidade de pagamento das contas e até Transferban não foi afastada, não foi eliminada pela diretoria. Estamos buscando outras possibilidades de operações de crédito para buscar resolver essa situação. Só com relação à data, né, daquela reunião, foi no dia 29 de julho. Perfeito, portanto, hoje, 18 dias da realização daquela reunião lá com a imprensa. Exatamente. Doutor Spécie, eu tenho mais uma pergunta. Desde a saída do Ricardo José Silva, que estava como diretor de marketing na Ponte Preta, você passou a ser o responsável aí também, além, é claro, de seguir na área jurídica, também na área comercial e de marketing da Ponte Preta. E a gente deu início a algumas rodadas no segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Bem verdade que a Ponte Preta faz uma campanha muito ruim dentro de campo, mas ainda assim está disputando uma Série B de Campeonato Brasileiro, um campeonato muito forte. E a Ponte Preta passou quase que o campeonato inteiro sem um patrocinador master na camiseta, que traria aí uma verba, um recurso a mais. Teve uma ação pontual com a Mansão Maromba, que ainda foi negociada pelo ex-diretor da Ponte Preta. Gostaria que o senhor falasse se tem avanço, se tem conversas com alguma empresa para assumir essa parte aí de patrocinador master da Ponte Preta, se é um caminho também para a Ponte Preta levantar alguma verba, alguns recursos aí para, quem sabe, até pagar o Transferban enquanto desenrola essa situação da SAF. Gostaria que o senhor falasse a respeito desse tema também. Sinato, obrigado pela pergunta. É até importante, a título de esclarecimento também, aos associados e torcedores da Ponte Preta, né? Quando o antigo diretor comercial de marketing foi desligado, e esse é um departamento, assim como os demais departamentos, esse departamento comercial cuida dos contratos comerciais todos da Ponte Preta, não só de patrocínio, né? Então, aquelas publicidades no estádio, né? A chamada publicidade estática, um outdoor, uma placa, né? Tudo aquilo tem contrato. A lanchonete, a alimentação do dia do jogo, tem contrato. A loja que fornece lá, a loja que permite a venda de materiais para o torcedor, camisas, caneca, bonés, ali que fica na frente do estádio, tem um contrato. E assim uma série de outros contratos. Todos esses contratos tinham que ser dado andamento a esses contratos, né? Tem que ter uma continuidade. Muitos estavam sem assinatura, outros para ser renovado, etc. Então, quando o antigo diretor comercial foi desligado, o presidente me nomeou interinamente exatamente para que não tivesse aí uma lacuna no desenvolvimento dessas obrigações, tanto da Ponte Preta quanto dos parceiros da Ponte Preta. Evidentemente que
a nomeação definitiva de um novo diretor para a área, que deve, na minha visão, ser um profissional com capacitação mais apropriada para isso, né? Eu estou mais vinculado à parte institucional, à parte jurídica, como todo mundo sabe. Esse profissional para a área comercial de marketing, para ser nomeado como diretor da diretoria executiva da Ponte Preta, precisa ser nomeado dentre os conselheiros. Então, a gente também tem aí uma dificuldade de encontrar dentre esses integrantes do conselho quem teria, né, no caso, eu não, mas o presidente do clube, o Dr. Torrano, eu acredito que ele está buscando esse profissional mais adequado dentre aqueles que formam o conselho para nomeá-lo definitivamente. Então, isso gerou essa demora até hoje, né? Essa dificuldade que, infelizmente, é estatutário, né? E a gente não tem como fugir disso. Mas eu queria também esclarecer, de forma muito importante a sua pergunta, a questão, sobretudo, aí dos patrocinadores, né? Sobretudo do chamado patrocínio master, né? O patrocínio master na camisa da Ponte Preta, ele se encerrou no final do ano passado, né? Porque era uma empresa bet, e as empresas de bet vêm sofrendo aí inúmeras limitações para regulamentar a sua atividade e a sua publicidade, né? Então, grande parte das bets parou de patrocinar clubes, muitas diminuíram esses patrocínios, né? Então, na virada do ano, no início da gestão, a gente já tinha essa sinalização que não teria o patrocinador master. O antigo diretor buscou esse patrocinador, não conseguiu, né? O patrocinador, entre aspas, eu digo, Mansão Maromba, não era, na verdade, um patrocinador, foi uma operação um pouco diferente dos padrões de um patrocínio, né? Porque não havia entrega de recursos pela troca da exposição da marca. E aí depois houve por bem o clube também não continuar com esse tipo de operação. E aí ficou sem o patrocinador master, como desde o início da gestão já não tinha, porque antes era ocupado por uma bet. E nesse tempo todo, a gente buscou inúmeras grandes empresas, né? E, infelizmente, o mercado hoje ele está reduzindo diante do cenário econômico que vem passando o país, né? Esse cenário econômico de muita limitação, né? de redução de custos de várias formas por meio das empresas, né? Uma dificuldade das grandes empresas de operar no país hoje. Basta ver, recentemente, esses dias, a Casas Bahia ter pedido recuperação judicial de dezenas de bilhões de reais, né? Uma das empresas gigantes do país, seguindo outras grandes empresas, como Lojas Americanas e tantas outras, Grupo Pão de Açúcar, etc. Então, o cenário econômico do país vem trazendo às empresas essa dinâmica de redução de custos. E isso também está refletindo na questão de patrocínios. E no atual momento, as empresas já fecharam seus orçamentos anuais para patrocínios, né? Então, a gente vai começar agora a negociar patrocínio para o ano que vem, né? Mas não deixando de buscar um patrocinador novamente para Ponte Preta. No entanto, é um quadro difícil, não só pela questão econômica da economia como um todo, mas como também pela situação que o clube vem enfrentando, né? E numa situação que o futebol não vem apresentando um bom resultado, o patrocinador também ele fica um pouco mais afastado da possibilidade de patrocinar. Mas, o Pacinato, se me permite aí prolongar um pouquinho mais a resposta, o esclarecimento, se você observar outros clubes também que estão disputando, sobretudo a Série B do campeonato, né? Por exemplo,
o Botafogo de Ribeirão Preto, quase não tem patrocínio na camisa, né? E é tido como um clube, e é verdade, eu conheço os seus dirigentes, são de muita competência, e é um clube tido como... E é uma SAF também, né? E é um clube tido como tendo uma grande gestão profissional, etc. Não consegue um patrocinador. Outros clubes, patrocínios limitados nas camisas. E de forma que está havendo, infelizmente, no mercado como um todo, uma redução drástica nessa questão relacionada aos patrocínios. E o atual momento, obviamente, que passa a Ponte Preta, não tem contribuído para que a gente consiga efetivar algo definitivo. Doutor José Henrique Spessi, muito obrigado por mais uma vez aceitar nosso convite aqui na Rádio Bandeirantes, trazer importantes esclarecimentos para o torcedor pontepretano que ouve aqui a Rádio Bandeirantes. Então gostaria de agradecer sua participação, ceder aí parte do seu tempo para conversar com a gente aqui e, como eu disse, trazer informações importantes para o torcedor pontepretano aqui na Rádio Bandeirantes. Piscinato, muito obrigado pela oportunidade. Batista, CH, a equipe toda da Band, sempre gentil, atenta, em prestar esclarecimento, fiel e importante para todo torcedor e nação pontepretana. Que nós teremos aí na próxima segunda-feira essa Assembleia Geral de Associados, que vai colocar em pauta de deliberação, de votação, se os associados aprovam ou não aprovam a constituição de uma SAF. Então, peço que todos aqueles que estão me ouvindo venham à Assembleia e votem favoravelmente a constituição da SAF da Ponte Preta, por eu entender que é a melhor solução a longo prazo para que o nosso clube tenha novamente o protagonismo no futebol nacional. Muito obrigado. Doutor José Henrique Spessi conversou com a gente ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Batista. São 18h46. Já teremos o time oficial do Guarani para o jogo de logo mais às 20 horas. Uma hora antes, então 19 horas, já teremos aqui a definição de qual é o time que o Hélio Cizenando vai colocar em campo nessa partida. Tudo o que você precisa tem no Iga Atacado. Tudo para abastecer a sua casa, o seu negócio pelo melhor preço. Alimentos, bebidas, doces, salgadinhos, refrigerantes, frios, carnes, hortifruti, mercearia, produtos de limpeza, de higiene, cestas básicas e muito mais. Confira nas lojas em Campinas, região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Produtos no atacado e no varejo. Aproveite! Ofertas sensacionais todos os dias. Amendoim croquicíssimo, pacote 1 kg e 10 gramas, R$17,90. Margarina Quali 500 gramas, R$6,98. Bisnaguinha Bisnaguito 300 gramas ou pão de forma Puma 480 gramas, R$7,98 cada. Sabonete Nivea 85 gramas, R$2,19 cada. Essas ofertas valem somente nesta segunda-feira, 17 de agosto. E tem muito mais na loja toda. Pague as suas compras com cartões de crédito, de débito, vales alimentação e também pagamentos digitais. São muitas bandeiras aceitas. Iga Atacado. Aproveite, as lojas ficam abertas até às 22 horas. Acesse iga.com.br para saber mais. Intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. A Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia. Recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Dr. Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro da Série A, 23ª rodada. Vamos aos resultados. No sábado, o Palmeiras perdeu para o Fluminense de virada por 3-2. São Paulo e Coritiba, Atlético Paranaense e Bragantino empataram por 1-1. Ontem, Chapecoense e Bahia 3-3. O Santos fora de casa bateu o Vasco por 3-0. Mesmo placar da vitória em casa do Atlético Mineiro sobre o Grêmio. O Flamengo fora de casa goleou o Mirassol por 5-1. O Vitória derrotou o Botafogo por 1-0. E o Cruzeiro ganhou do Corinthians em Itaquera por 2-1. Hoje, o fechamento da rodada 8 da noite tem Internacional e Remo. Palmeiras segue na liderança, mas o Flamengo encostou 48-45, 3 pontos de vantagem, só que o Flamengo tem um jogo a menos. Na zona do rebaixamento estão Inter, Remo, Vasco e Chapecoense. Lembrando que Inter e Remo se enfrentam, então o Mirassol, que é o 16º colocado, volta para o Z4 da competição. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na última sexta-feira, jogando em casa, Ponte Preta e Náutico empataram por 1-1. O Botafogo, fora de casa, ganhou do São Bernardo por 2-1. O Sport derrotou Londrina 2-1. O Criciúma venceu o Goiás por 1-0. O Vila Nova, fora de casa, venceu o Atlético Goianiense por 2-0. O Ceará perdeu em casa para o Cuiabá por 3-1. Juventude e Fortaleza empataram por 0-0. Fora de casa, o Avaí derrotou o Operário por 2-1. O Atlético, fora de casa, ganhou do América Mineiro por 3-1. CRB e Novo Horizontino empataram por 0-0. Classificação após 22 rodadas. Criciúma líder com 43. O Juventude é o segundo com 39. A Ponte Preta segue na lanterna com 10 pontos. O primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Ceará, 16º colocado com 25 pontos. Lembrando que a Macaca entra em campo já nesta quarta-feira, fora de casa contra o Vila Nova. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série C, hoje tem o Guarani. Logo mais 8 da noite, vamos estar juntos. Tem Guarani e Ipiranga. Por esta rodada, que foi a 17ª, está sendo a 17ª antepenúltima rodada, o Brusque venceu a Inter de Limeira por 3-2. Amazonas e Botafogo empataram por 0-0. O Volta Redonda ganhou do Ituano por 1-0. O Maranhão, fora de casa, venceu o Santa Cruz por 1-0. Ontem, o Figueirense de virada bateu o Caxias por 2-1. O Floresta venceu o Anápolis por 1-0. O Barra venceu o Itabaiana por 1-0. Confiança e Maringá empataram por 1-1. Além de Guarani e Ipiranga, hoje, 8 da noite, tem Ferroviária e Paysandu. O Brusque é o líder com 30 pontos. A Inter tem 28, Botafogo da Paraíba 27, Paysandu 26. 26 pontos para o Guarani, que nesse momento é o quinto. Fecham o G8, Santa Cruz 25, Ipiranga 24 e Amazonas também com 24 pontos. Com a derrota, o Anápolis voltou para o Z2. É o 19º colocado com 15 e o Confiança é o lanterna com apenas 13 pontos. Para fechar, Campeonato Brasileiro da Série D. Neste fim de semana foram conhecidos os times que conquistaram o acesso. Lembrando que na Série D, 6 times sobem, 4 já estão definidos. O Uberlândia subiu ao derrotar o CSA por 2-0, no agregado 3-0. Quem subiu também foi o Gama, que venceu o São José por 4-0. Assim como também o Asa, que nos pênaltis venceu o Goiatuba por 5-4 depois de empate no tempo normal por 1-1.
Quem sobe também para a Série C é o ABC, que venceu o Nacional por 1-0. Nacional, Goiatuba, São José e CSA vão se enfrentar em um quadrangular, sendo que 2 desses 4 times também sobem para a Série C do próximo ano. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h54, falando do Guarani, diz aí Tigrão. Daqui a pouco, 20 horas, a bola rola no Brinco, o torcedor já chegando. Jogo equilibrado, com ligeiro favoritismo, discreto favoritismo para o Guarani, que se não quiser ter problemas, e problemas sérios, com a classificação depois desse jogo, nessa fase só mais 2, um contra o Botafogo da Paraíba, que está lutando por classificação. Botafogo que cumpriu uma tabela de recuperação. Botafogo do Marcelo Fernandes, campeão da Série C do ano passado com a Ponte. Esse é o adversário que o Guarani tem depois do jogo de hoje contra o Ipiranga no Brinco. E fecha depois do Botafogo contra o Brusque em casa, o Brusque que hoje é o líder. Então não são jogos fáceis. Hoje, a equipe que o Guarani vai enfrentar, que é o Ipiranga de Erechim, ele tem 2 pontos apenas a menos que o Guarani, é o 7º colocado com 24 e o Guarani é o 5º com 26. Então imaginem uma tragédia, por exemplo, de uma derrota. O Ipiranga salta à frente do Guarani, vai a 27 e estaciona o Guarani com 26 pontos. Então o Bugre tem que entrar muito atento, né? Muito ligado, muito aceso. Não ser aquele time de um tempo só. Joga bem no primeiro tempo e depois tomba de bico. E aí sofre virada, como sofreu, ganhando de 2-0 do Paysandu lá em Belém, tomou a virada 3-2. Na última partida agora, contra o Anápolis lá em Goiás, ganhava por 1-0, sofreu a virada na última bola do jogo, perdeu o jogo por 2-1. Então a gente vê o Guarani com muita irregularidade, com muita instabilidade dentro de um mesmo jogo. Faz um tempo bastante razoável, de aceitável para bom, e depois parece que dá um apagão, cai o disjuntor da rapaziada, o time se desliga e acaba indo muito mal. Então o que a gente espera para hoje? Um time intenso e que entenda que o jogo não tem 45 minutos, e sim 90, mais acréscimos. É isso que a gente espera, que o Guarani esteja intenso, atento, ligado, concentrado e consciente da importância, do tamanho do jogo, para que praticamente hoje mesmo o Guarani consolide e confirme a sua classificação, porque chegando a 29 pontos está classificado. Se patina, nem um empate é bom. Ah, mas é bom porque mantém o Ipiranga a 2 pontos. Mas e os outros que estão ali ladeando, estão no entorno do Guarani na tabela? Então, que o Guarani não dê bobeira. Quanto ao time, é estilo do Hélio Cizenano mexer pouco. Hoje ele não vai ter o Emerson, que foi expulso bobamente lá em Anápolis, e vai ter o Renan Castro. Não vejo nenhum problema. O Renan apoia menos do que o Emerson, mas marca bem, fecha bem a linha. Deve ter a volta do Jonathan Costa, que é o titular absoluto da 4ª zaga bugrina. É um jogador que dá uma boa liga, que casa bem com o Maurício Antônio. Esta é a melhor dupla de zagueiros que o Guarani tem. E aí já tem a volta, por exemplo, do William Farias, titular absoluto, capitão do time, mas como ele ficou muito tempo fora, deve ficar no banco e talvez ser usado com o jogo em andamento. E aí, com relação à última partida, apenas 2 alterações, né, que serão feitas, mas alterações
forçadas, não é porque o treinador está optando em mudar. Acho que ele deve confirmar o Luca mesmo, e vai o Luca no comando de ataque, e aí não tem o Guilherme Cachoeira, esse é um problema, esse cara vinha muito bem, e tem essa possibilidade aí praticamente certa, de vir o Herbert, que saiu com hematoma na coxa, mas parece que já treinou, e tudo leva a crer que realmente vai para o jogo, e aí também não vejo muito problema, apesar de que o Cachoeira vinha muito bem, mas eu entendo que o Herbert, que é um dos artilheiros da equipe, é um cara que entra e dá conta do recado, inclusive entrou bem lá no jogo de Anápolis, né? Então, Renan Castro no lugar do Emerson, esse porque está suspenso. E provavelmente o Herbert no lugar do Cachoeira, esse porque está contundido e vai de 4 a 6 semanas aí para que ele se recupere. Então o time é muito parecido com aquele que vimos lá em Anápolis e a gente espera, né, que os jogadores tenham a real consciência de que o jogo é extremamente complicado e de que o jogo é muito decisivo e que eles tenham consciência também do tamanho do jogo e de que se o Guarani não se impor com a autoridade de quem joga em casa e que tem, obviamente, a pretensão não só de se classificar, mas de subir e até de ser campeão da Série C, porque tem a maior folha de pagamento da divisão, o maior orçamento. Se ele não tiver essa consciência de que ele tem que se impor com a autoridade de quem joga em casa e que tem uma camisa muito mais representativa, uma camisa de um campeão brasileiro, enfim, entrar com a faca entre os dentes, sem medo de ser feliz e partir para cima e tomar as iniciativas. É isso que a gente espera, que o Guarani não tenha repentes, recaídas, aquele complexo de vira-latas, que de vez em quando aconteceu um gol contra a gente e agora como é que nós vamos fazer? E aí o lado psicológico trai o time. É isso que a gente espera não ver. Mas, pegando todas as componentes que a gente tem à disposição e também levando em consideração a frieza do pré-jogo, ainda assim, mesmo que discretamente, a gente... Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center. O Auto Center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Atenção, torcida bugrina! Chegou o sócio campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o sócio campeão corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19, 3 times definidos. Estádio Brinco de Ouro. Breno Beretta, vamos com as escalações, bebê.
Vamos começar pelo Guarani, Batista. Definido e escalado pelo técnico Hélio Cizenando com algumas mudanças, né? Eu até trazia que provavelmente o Inayan jogaria, mas vai o Dudu. Ontem treinou o Dudu. Vai o Dudu na lateral direita. Kaique França no gol. O capitão do time, Dudu estreando no time na lateral direita com a 20. Na zaga, Maurício Antônio e o Jonathan Costa. Maurício Antônio é 2. Jonathan Costa de volta. 6 partidas ele ficou de fora, camisa 95. Na esquerda, Renan Castro, 26. No meio campo, Luiz Otávio sendo mantido, 55. Saiu o Cauã Jesus. Entrou o Carlos Eduardo. Camisa número 15, volta no lugar do Cauã Jesus. Isaac, 21 e João Paulo, 10. Na frente, Herbert, 27 e Luca, número 9. No banco, à disposição do Hélio Cizenando, Matheus Klaus, 77, Inayan, 30, Vitor Gabriel, que é o Vitinho, lateral esquerdo, 49, Rafael, número 4, William Farias, 3, Natan Melo, 8, Cauã Jesus, 66, 88, Diego Torres, Matheus Guilherme, 18, Everton Brito, 29, Neto Costa, 97 e Maranhão, camisa número 99. E o Ipiranga, bebê? Ipiranga também definido e escalado por Gabardo Júnior. Vai a campo com Maticoli, 85, 2 Cleiton, 21 Léo Gobo, 3 William e 6 Nicolas, 43 Ramon, 16 Lucas Ramos, número 10 Léo, número 80 Marcelinho, número 15 Pedro Lucas, número 33, Alex Gonçalves. No banco à disposição do Gabardo Júnior, Zé Carlos, 35 para o gol, Wallace, 22, 4 Reinaldo, 20 Dudu Dal, 17 Ranilson, número 5 Robson, 7 Felipe Ferreira, 11 Vini e 79 Natan. Arbitragem. O trio de Rondônia, Angleison Marcos Vieira, assistente 1, Jeverton Wesley de Souza e assistente 2, Alexandro Quadros. 19h06 e aí, CH, o Guarani com mudanças. Você aprova essas mudanças no time pro Guarani enfrentar o Ipiranga? Aprovo, Batista. A gente tinha expectativa, mas não estava confirmado. Vou começar da frente para trás. Que o Herbert poderia voltar como titular. Isso me agrada. Outra coisa que me agrada é esse meio campo. Ele mantém o Luiz Otávio e deixa o William Farias, talvez seja por problema físico. Carlos Eduardo, Isaac e João Paulo. Acho que é um meio campo que tem, teoricamente, condição de fazer transição, toque de bola curto, rápido, preciso. Eu acho que é um bom meio campo, o Guarani leva a campo. A volta do Jonathan, todo mundo sabe a minha opinião a respeito do jogador. Ele é titularíssimo. E tem 2 novidades no lado do campo, né? O Dudu fazendo a sua estreia, bom jogador, espero que ele estreie bem. E o Renan Castro, que substitui o Emerson. Eu acho que está bem escalado sim, Batista. Fiquei efetivamente surpreso. Eu imaginei que ele não ia tirar o Cauã Jesus, né? E trazer o Isaac para ser o segundo volante, mas ele, né, coloca o Carlos Eduardo de começo. Eu acho que está correto, está certo. O que vale é aquela máxima do futebol. Muita atenção, o jogo é perigoso e o Guarani precisa vencer. Para isso, precisa errar o mínimo possível. Batista. 19h08, vamos à cabine do Estádio Brinco de Ouro. Leandro Boles, um dos melhores narradores do Brasil, vai comandar a equipe esportiva da Bandeirantes no jogo de hoje, Guarani e Ipiranga. Oi, Boles, um abraço para você, boa noite. Leandro Boles. Tá registrado. Bom, já o Boles vem direto do Estádio Brinco de Ouro
para falar a respeito um pouco mais, né, desse jogo que ele vai narrar aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, partida marcada para as 20 horas. Oi, Batistão! Opa, vamos lá, Boles, diz aí. Tudo bem, Batistão? Um grande e forte abraço para você. Confesso que estava sem o fone, por isso eu não ouvi o amigo. Estamos por aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Aliás, estamos no inverno brasileiro, mas parece que estamos no verão, né? Afinal de contas, muito calor e esta cabine do Brinco que você conhece como poucos, né, Bastão? Todo sol, né, durante o dia, e aí fica aquela sensação de abafamento aqui na cabine Bandeirantes. Mas isso nada impede que a gente realize um grande trabalho, assim como o torcedor do Guarani espera uma grande apresentação do Bugre e que, acima de tudo, o Guarani vença. Estava de olho aqui na classificação, campeonato extremamente equilibrado. Muitos times, por exemplo, com 24 pontos. O próprio Ipiranga é o 7º com 24 pontos, vem de 2 resultados positivos, 2 vitórias em casa, pegando o Guarani que vem oscilando, principalmente fora de casa, mas hoje vencendo, praticamente encaminha sua classificação. Desde que esse regulamento foi implementado por parte da CBF na Série C, que começou em 2022, apenas uma única vez, exatamente em 2022, um time que somou 29 pontos, ficou fora da segunda fase. Foi o Botafogo da Paraíba. Só que nesta mesma edição, 2 times que fizeram 29 pontos também se classificaram. Então, se o Guarani hoje, com 26, faz mais 3 pontos, chega a 29, praticamente encaminha a sua classificação. E é isso que o torcedor bugrino espera nesta noite quente aqui em Campinas. Estamos por aqui, Batistão. Aí tá registrado, já já a bola rola e você vai conferir tudo aqui na Bandeirantes. Vamos lá, Tigrão, faltou um comentário seu falando da Ponte Preta, diz aí, Tigrão. Tigrão. Bom, Batista e amigos da Bandeirantes, é um momento historicamente horroroso, né? Eu não me lembro de uma estatística negativa desse tamanho aí. 16 jogos sem vencer. E olha que a Ponte não jogou mal não contra o Náutico, não perdeu, empatou a partida contra um adversário mais estruturado, que tinha 17 pontos a mais do que a Ponte. O Náutico no início da partida, né? Até o momento em que a bola começou a rolar, ele tinha 26 pontos contra 9 da Ponte. Portanto, uma diferença de 17 pontos, com um banco à disposição, né, do Hélio dos Anjos, onde ele fez as alterações até 31 do segundo tempo, quando a Ponte fez a sua primeira alteração, por não ter opções de banco. O Hélio dos Anjos, o técnico do Náutico, já tinha feito as 5 alterações, já tinha oxigenado e renovado as energias do seu time e inclusive também promovido mudanças táticas, técnicas, enfim, tentando mudar o panorama da partida. Tanto é que o Náutico chegou ao empate, perdia, a Ponte foi bem, né? Até o momento em que fez o gol, depois se manteve bem, mas acabou cometendo uma falha de defesa. O Diego Leão foi muito infeliz, foi tirar, lascou a bola subiu, bateu no peito do atacante do Náutico e foi para a rede. Essa é a história de um jogo onde a Ponte terminou melhor e poderia ter vencido, só que não venceu. E aí, se analisarmos o recorte só desse jogo, sem problema, empatar com o Náutico, nenhum problema, problema zero. Principalmente diante das dificuldades que a Ponte tem. Diante do treinador, por exemplo, não ter jogador para botar no banco. Tinha 7 jogadores, parecia o jardim da infância. Um parque infantil, uma creche, só criançada no banco. Aí o treinador olha com todo respeito, e os meninos foram guerreiros, entraram com personalidade, jamais para o final da partida, mas não são jogadores ainda em condições de melhorar a performance do time que já estava em campo, depois que os titulares se cansam. E olha que para arrumar 11 titulares teve que ter improvisação nas 2 laterais, né? Nas 2. Ponto não tinha nenhum lateral esquerdo de ofício e nenhum lateral direito para começar o jogo. Imaginem no banco se alguém se machuca. Então, dentro dessa circunstância, resultado do jogo em si legal. Resultado que até, de certa maneira, não traz nenhum tipo
se olharmos só o jogo, de desespero. Mas para o campeonato, olhando o contexto do campeonato, é uma tragédia. Que a Ponte chegou a 10 pontos ganhos em 22 jogos. Então é muito grande a diferença. A diferença é de 15 pontos para o 16º, que é esse o cara que a Ponte tem que mirar para tentar o milagre, e eu só acredito na permanência por um milagre, na Série B para o ano que vem. 15 pontos a Ponte tem que tirar. Quer dizer, em 5 rodadas, esse 16º, ou quem está por ali, teria que não ganhar nada e a Ponte ganhar 5. Para quem tem 2 vitórias em 22 jogos, como é que a gente vai imaginar, por mais otimistas que a gente tente ser, como é que a gente vai imaginar um cenário como esse? E não dá tempo para respirar. O jogo foi sexta, e disse aí o Pedrinho agora, o Zanardi não vai dar nenhum treinamento de campo, porque jogou sexta, folgou sábado, fez um pijama training no domingo e já viaja para jogar quarta-feira contra o Vila Nova lá em Goiânia, que é uma pauleira. E o Vila Nova é postulante a acesso. Então não tem refresco. A Ponte deve ter aí pelo menos o Júlio de volta, entre outras novidades, lateral direito, bom jogador, menino, ainda verde, mas vai evoluir muito. E mais uma vez, as dificuldades do treinador para montar o time e para montar o banco serão gigantescas. Esse é o cenário, essa é a realidade da Ponte dentro de um campeonato onde ela, infelizmente, está condenada, jurada de morte pelo rebaixamento. É uma pena, mas o planejamento todo, as dificuldades, a falta de recursos, o transfer ban, que não permite com que a Ponte inscreva alguns jogadores que foram contratados, que ficam aí treinando também no escuro, sem saber se vão jogar ou não, sem saber qual será o desfecho de tudo isso. Essa é a realidade da Ponte, mas por incrível que pareça, parabéns aos jogadores, parabéns à comissão técnica, foram guerreiros sexta-feira e deixaram uma ótima impressão dentro das circunstâncias e diante de todas as dificuldades e obstáculos que eles tinham pela frente. 9h16. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos, feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, bovinas e suínas, aves e peixes, tudo com aquele toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, a arte de temperar. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br. E você que quer comprar os produtos da Aroma das Ervas, mas aí na sua localidade não tem na loja física, atenção, agora você pode comprar pela internet. Você que assiste neste momento o nosso programa no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, está vendo uma arte com os produtos da Aroma das Ervas. E está vendo também um QR Code. Encoste a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo na tela e aí vai direto para a loja da Aroma das Ervas na Amazon. E lá você poderá fazer as suas compras e entrega em qualquer lugar do país.
Aroma das Ervas. E não deixe de saborear o nosso chimichurri. Chimichurri. Sensacional. É da família Sato. Sato pai, Sato filho. Família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa Sua Opinião. Tema 1, Palmeiras perde vantagem para o Flamengo na liderança do Brasileirão. Verdão estacionou nos 48 pontos com a derrota para o Fluminense. E está agora a 3 pontos acima do Clube Carioca, que chegou aos 45, mas tem uma partida atrasada, jogo contra o Mirassol, que será no Maracanã. Pauta 2, Corinthians reabriu as conversas com Memphis Depay para discutir a renovação do contrato. Depois de publicar uma nota na última terça-feira, afirmando que havia retirado a proposta ao holandês, o presidente Osmar Stabile voltou atrás e está debatendo novos termos para manter o camisa 10 no timão. O pedido para a reabertura da negociação partiu do próprio atleta, que criou laços afetivos com o Corinthians e não quer deixar o Brasil neste momento na sua carreira. Pauta 3. Arthur Cabral é o primeiro jogador a ser expulso pela Lei Vini Júnior no Brasileirão. Atacante do Botafogo foi expulso por discutir com Jair Ventura, técnico do Vitória, com a mão na boca. Uma das novidades na regra do futebol aplicadas no pós-Copa do Mundo é a Lei Vini Júnior, que determina a expulsão do atleta que cobrir a boca em uma discussão. Começo com você, CH. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Batista, eu quero falar desse imbróglio envolvendo o Memphis Depay. É o seguinte, tudo bem, o atleta baixou a pedida, ele é um jogador tecnicamente muito bom, mas eu continuo na mesma linha. Se o Corinthians, São Paulo e Santos não tomarem juízo financeiro, o fim está próximo. A dívida do Corinthians já vai ultrapassar os 3 bi. Já ficou impagável. É bom ter o Memphis Depay tecnicamente? Claro que é. Não, mas Carlos Henrique, se não renovar com ele vai ficar caro. Tem que mandar prender quem fez o primeiro contrato. Agora você vai ficar refém até quando dessa situação? Então, de todo jeito vai ter que arrumar o dinheiro. Vai ter o sofrer. Eu não ficaria de nenhuma maneira, em nenhuma hipótese, refém de um jogador apenas. Apesar de entender que ele é importante para o Corinthians. Não dá para continuar desse jeito. O Corinthians não tem dinheiro para ter um jogador que custe o que o Memphis Depay custa. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu? Esse negócio aí do Corinthians com o Memphis Depay tá virando a novela Redenção, né? O direito de nascer não acaba mais, hein? Terça-feira passada, o Corinthians publicou uma nota oficial em suas redes sociais de que tinha encerrado as negociações. Agora elas estão abertas de novo. E o Memphis, jurando amor eterno ao Corinthians, porque ele criou laços afetivos com a torcida do Corinthians. Só que ele quer 3 milhões por mês. Laços afetivos, né? Tem coisa que eu vou dormir pensando, acordo pensando e não consigo entender. Mas o que realmente pegou para que as negociações foram abertas é que o Memphis anunciou, fossem reabertas, né? Ele anunciou também em suas redes sociais e através dos seus procuradores que ia para a justiça. Ia cobrar o contrato inteiro, ia cobrar
toda a dívida que o Corinthians tem com ele, e o negócio beira 180 milhões de reais. Este é o laço afetivo que ele tem pelo Corinthians, né? Parece que o coração do Memphis Depay mudou de lugar, agora ele está no bolso. O laço afetivo dele é guardado no bolso e não no coração. Mas boa parte da torcida do Corinthians quer a renovação e o jogador quer ficar. E dizem que quando um não quer, dois não brigam. Mas quando os dois querem, a coisa acontece. E o Corinthians vai acabar arrumando mais uma briga para os seus cofres, renovando com o holandês, que é ótimo jogador. Só que o custo-benefício dele é muito ruim, porque ele fica muito tempo fora, se machuca muito, joga muito pouco. Ele em campo é reserva de qualidade. Porém, ele fica muito pouco tempo em campo. É uma espécie, assim, de Neymar holandês. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista, integrante da mesa da Bandeirantes, Fernando Pontepretano. Batista, pelo que eu estou ouvindo, que eu ouvi o advogado falar aí da Ponte Preta, pelo jeito vai fechar as portas, porque do jeito que ele está falando que vai demorar para isso, demorar para aquilo, e o time precisando de dinheiro para ontem, é complicado, hein? Olha, não queria estar na pele desse pessoal que está trabalhando na ponte, não. Abraço. Abraço, mais um. Batista, boa tarde, tudo bem? Um grande abraço a você e a todos da sua equipe. Batista, infelizmente, o nosso presidente, Luiz Torrano, da Associação Atlética Ponte Preta, ele não entendeu a função de ser presidente. Um presidente tem que ser comunicativo, tem que ter relacionamento, buscar investimento. Infelizmente, a única coisa que ele soube fazer é não pagar ninguém. E está lá acumulando dívida, processo, o time na pior situação. Eu nunca tinha acompanhado meu time nessa situação. Foi uma catástrofe no Paulista, está sendo uma catástrofe maior ainda no Brasileiro. É decepcionante. Infelizmente, a situação está tão crítica que eu estou evitando de ver ou ouvir qualquer notícia, por mais que às vezes a gente ache que é animador, no fundo a notícia é mais triste ainda. Obrigado, Batista, um grande abraço, fica com Deus, para você e para todos da sua equipe. Abraço, amém. Boa tarde, Batista. Chama a bateria para tocar o Sai da Frente. HSG, torcida Fúria Independente. Paulo Pellegrino, velha guarda da Fúria Independente. Abraço. Muito obrigado aí pela sua participação. E agora na lata. Responde na lata. Qual paulista mais decepcionou na rodada do fim de semana pelo Brasileirão? Começo com você, Tigrão. Tigrão vem já. Batista, Palmeiras decepcionou, Corinthians decepcionou, mas dos paulistas que jogaram no final de semana, o que mais decepcionou jogando em casa foi o Mirassol, né? Tomou uma porretada na moleira de 5-1 para o Flamengo, num jogo que tinha tudo para ser equilibrado. E aí o Flamengo colou no Palmeiras, né? O Palmeiras perdeu para o Fluminense. E o Flamengo meteu 5 no Mirassol, então para mim a maior decepção, sem dúvida nenhuma, foi a equipe do Mirassol. E você, CH? Palmeiras. Vamos lá, CH, após mais um tropeço do Palmeiras e uma vitória do Flamengo hoje, quem é o principal favorito a conquistar o título do Brasileirão? Palmeiras está perdendo força, não sei por quê, porque tem um elenco fantástico, mas o Flamengo está subindo de produção. Se eu tivesse que dar um palpite hoje, eu daria que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. E você, Tigrão? O Palmeiras vem numa descendente. Nesse momento, o Flamengo é o grande favorito, sim, porque o Flamengo cumpre uma trajetória de evolução, enquanto que o Palmeiras vem evoluindo. Mas isso é muito dinâmico, né?
e é muito cedo ainda. Mas dentro do dinamismo do futebol, avaliando só o momento, se eu tivesse só uma ficha para apostar, nesse momento eu apostaria no Flamengo para o título desse ano. Eu sigo com você, Tigrão. Após ser goleado por 6-1 pelo Cienciano do Peru, Copa Sul-Americana, o Botafogo perdeu para o Vitória ontem pelo Campeonato Brasileiro e segue em má fase na temporada. Na sua opinião, qual vem sendo o maior problema da equipe carioca, hein? Presidência, atual comissão técnica, elenco, enfim, outros, qual é a sua opinião? Nossa Senhora, que tomovada que o Botafogo levou pela Sul-Americana, hein? Deus do céu, 6-1 para o fortíssimo, com aspas bem pronunciadas, Cienciano do Peru, 6-1. Qual o principal motivo? E aí perdeu por Vitória também, dessa queda abrupta e parece que sem fim do Botafogo. Tem um monte de motivo, mas o principal deles é a SAF que deu chabu. Então, para quem tá aí no Guarani e na Ponte, todo empolgadinho com o SAF, mirem-se aí no exemplo do Botafogo. Mirem-se nele. Era a festa, ganhou Brasileiro e Libertadores, mas é uma espécie de batomushi. Começou em festa e depois naufragou. E você, CH, a sua reflexão? Administrativamente, financeiramente, o Botafogo virou uma grande bagunça, né? É outro clube que não sabe como é que será o dia de amanhã. É uma pena. Mas o principal responsável pela fase do Botafogo é a sua diretoria. Pedro Piscinato, o seu destaque final da Ponte Preta e a sua despedida. Destaque final é que a Macaca já volta a campo na próxima quarta-feira. Visita a equipe do Vila Nova lá no Oba em um confronto muito difícil pela Série B. Um grande abraço, Batista, e até amanhã. Breno Beretta, o seu destaque final neste programa sobre o Guarani e a sua despedida. Guarani definido com novidades pelo Hélio Cizenando, vai a campo com Kaique França, Dudu, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Renan Castro, Luiz Otávio, Carlos Eduardo e Isaac na frente, Herbert e Luca, além do João Paulo, é claro. Time definido, escalado e daqui a pouco a bola rola. E é claro, a gente espera a audiência aqui na Rádio Bandeirantes. Batista. Valeu, Tigrão, um abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Boa noite, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Boa sorte pro Guarani na decisão de daqui a pouquinho contra o Ipiranga no Brinco de Ouro da Princesa. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH, abraço, ótimo trabalho, já na jornada esportiva. Obrigado, até já. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, mas olha, agradeço de coração. Na sequência vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes. Leandro Bolle está registrado no comando. Fique aqui, porque aqui é muito, mas muito melhor. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Rede Bola de Bandeirantes e eu estou aqui de novo. Olá, um grande forte abraço para você ligado no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Falamos ao vivo do estádio Brinco de Ouro da Princesa Campinas. Nesta noite de segunda-feira, 17 de agosto de 2026. Noite quente, temperatura de 24 graus. Já já a bola rola pela antepenúltima rodada, primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Tem Guarani e Ipiranga. Dois times que estão no G8. O Bugre é o quinto colocado com 26 pontos. O time gaúcho é o